Você já se sentiu presa em alguma situação ou em algum tipo de pensamento ou sentiu algum tipo de limitação que nem você mesma percebia que existia? Como se fosse uma torre em que você se sentisse presa? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conto da Rapunzel e como que ele serve para mulheres adultas que são altamente qualificadas, profissionais bem-sucedidas, que muitas vezes podem estar fora da sua zona de conforto inicial e que podem entender esse conto como um mapa de libertação. Não vamos pensar aqui como um conto que sirva para crianças apenas, até porque a tradição oral da qual os contos de fadas fazem parte não eram inicialmente contados para crianças. Então, aqui eu vou tentar te apresentar, ver o conto de fada como um mapa de libertação a partir da própria consciência das suas prisões internas. Vamos juntas? Olá, meu nome é Vanessa e este é o canal Apolímata. Inicialmente, eu já peço para você, desde já, que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Os contos de fada, tal como conhecemos hoje, eles fazem parte de uma longa trajetória de histórias contadas de forma oral que foram passadas de geração em geração. Nem sempre elas foram escritas. O conto que eu vou trazer aqui da Rapunzel hoje é retirado do compilado dos irmãos Grimm, escritores ou folcloristas alemães do século XIX, que passaram de cidade em cidade da região que hoje nós conhecemos como Alemanha, coletando tradições orais, coletando histórias que eram contadas desde tempos muito antigos, né? Então eles registraram todas essas histórias por escrito. E o que é importante comentar aqui? Que essas histórias, muitas delas existem também em outros países da Europa, também eram comuns, só que tem diferenças de como era contado na Alemanha e de como era contado na França, por exemplo, ou mesmo na Itália. Então, justamente por ser algo oral, existe a mudança, né? Como se fosse um telefone sem fio que em algumas partes a história se desintegra ou sofre alterações. Os contos de fada nos dias de hoje sofreram muita alteração, inclusive nas trajetórias feitas pelo Walt Disney, desde 1937 adiante, quando sai a Branca de Neve, os desenhos, né? Então, muita alteração vai sendo feita para deixar mais palatável e mais acessível para a criança. Porém, na sua origem, muitos desses contos de fada, eles têm trajetórias, assim, bastante pesadas, bastante densas e, às vezes, assim, podem ser assustadoras mesmo para adultos, né? Porque dizem respeito a um contexto em que violências eram cometidas e eram normalizadas. Então, muito da história original, as versões da Disney, por exemplo, fizeram com que se perdesse, tá? Algumas características substanciais. Mas, enfim, quais são as funções de um conto de fada? Por que eles se prolongam tanto no tempo? Os contos de fada, eles têm uma função psicológica. Existem várias formas de se analisar um conto de fada, tá? Uma análise social, por exemplo, uma análise psicológica, psicanalítica ou da psicologia analítica também, que são vertentes que estudam contos de fada, mostrando um pouco do nosso interior e dos nossos dilemas como seres humanos. Então, são histórias que passaram-se ao longo das gerações, trazendo ideias de superação, de identificação de problemas, aquela jornada do herói que todo mundo passa, até a sua libertação, até a sua redenção. Nem todo conto de fada termina bem, mas no caso que eu estou trazendo aqui é um conto que, embora tenha seus percalços e a sua tristeza, a seu modo, né? A protagonista, no caso, ela sai bem sucedida do fim. E eu vou mostrar para vocês aqui, tentar provocar a reflexão a respeito da jornada da Rapunzel, o que ela pode te ensinar como uma mulher, né? O que uma mulher do século XXI, que pode até estar vivendo em outro país, que é altamente qualificada, que está longe da família, mas que tem limitações internas, como que esse conto da Rapunzel pode dialogar com você que me assiste aqui. Eu vou começar a fazer a leitura agora deste conto, fique comigo aqui. Como eu disse anteriormente, é um conto... o conto que eu estou trazendo é da versão dos irmãos Grimm. Então, eu vou fazer a leitura aqui, é um conto curto, mas sugiro que vocês mantenham atenção junto comigo enquanto eu leio. Era uma vez um homem e uma mulher que durante muito tempo desejaram, em vão, ter um filho.
mas enfim tiveram razões para acreditar que os céus satisfariam seu desejo. Havia uma janelinha nos fundos de sua casa que se abria para um belo jardim, coberto de lindas flores e arbustos. Era, porém, cercado por um muro alto e ninguém se atrevia a entrar ali porque pertencia a uma poderosa bruxa a quem todos temiam. Um dia, a mulher estava parada à janela contemplando o jardim e viu um canteiro plantado com lindos rapôncios, uma planta de cujas raízes se fazem saladas. Pareciam tão frescos e verdes que ela teve o desejo de comê-los. Seu desejo foi aumentando de dia para dia, e como sabia que nunca poderia satisfazê-lo, a mulher começou a ficar pálida e infeliz e a perder as forças. Então, o marido se assustou e perguntou: "Que a aflige, minha querida mulher?" "Ai de mim", respondeu ela, "se eu não puder comer um rapôncio do jardim, nos fundos de nossa casa, morrerei." O marido, que a amava, pensou: "Antes que a sua mulher morra, você precisa apanhar para ela o rapôncio, custe o que custar." Então, no crepúsculo, ele pulou o muro para chegar ao jardim da bruxa, apanhou depressa um punhado de rapôncios e levou-os para a mulher. Ela logo temperou as raízes e as comeu ansiosamente. Estavam tão gostosas que no dia seguinte o seu desejo triplicara. Não conseguira sossegar a não ser que o marido fosse buscar mais. Então, no crepúsculo, ele foi mais uma vez ao jardim, mas quando pulou o muro, ficou aterrorizado porque se deparou com a bruxa. "Como é que você se atreve a entrar no meu jardim como um ladrão para roubar rapôncios?" disse, lançando ao homem olhares irados. "Pior para você." "Ai de mim", respondeu ele. "Tenha piedade, só estou aqui por precisão. Minha mulher vê os seus rapôncios da janela e sente tanto desejo de comê-los que morreria se eu não pudesse lhe levar alguns." A ira da bruxa se aplacou e ela disse: "Se é como você diz, vou deixá-lo levar os rapôncios que quiser, com uma condição. Terá de me entregar a criança que a sua mulher vai dar à luz. Cuidarei dela como se fosse sua mãe e todos ficarão satisfeitos." Amedrontado, o homem concordou com tudo e quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu, lhe deu o nome de Rapunzel, significando plantação de rapôncios, e levou a criança. Rapunzel era a criança mais bonita que o sol iluminava. Quando fez 12 anos, a bruxa a prendeu em uma torre que havia na floresta. Não tinha escada nem porta, somente uma janelinha bem no alto da parede. Quando a bruxa queria entrar na torre, parava embaixo e gritava: "Rapunzel! Rapunzel! Solte suas tranças!" Rapunzel tinha uma cabeleira esplêndida, fina como fios de ouro. Assim que ouvia a voz da bruxa, a menina soltava suas tranças e as prendia em um gancho junto à janela. Elas caíam 20 metros abaixo e a bruxa subia. Aconteceu que uns 2 anos depois, o filho do rei atravessava a floresta e passou por perto da torre. Ouviu um canto tão bonito vindo dali que parou para escutar. Era Rapunzel que, em sua solidão, cantava em voz alta para passar o tempo. O filho do rei quis ir ao seu encontro e procurou uma porta, mas não havia nenhuma na torre. Ele foi embora, mas o canto comovera o seu coração tão profundamente que ele voltou à floresta todos os dias para ouvi-lo. Uma vez, quando estava escondido atrás de uma árvore, viu uma bruxa chegar à torre e gritar: "Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças." Então Rapunzel baixou as tranças e a bruxa usou-as para subir a torre. "Se essa é a escada pela qual se sobe", pensou ele, "vou tentar a minha sorte." E no dia seguinte, quando começou a anoitecer, ele foi à torre e gritou: "Rapunzel, Rapunzel, solte as suas tranças." As tranças desceram em seguida e o filho do rei subiu até o alto da torre. A princípio, Rapunzel ficou aterrorizada porque nunca pusera os olhos em um homem antes. Mas o filho do rei lhe falou gentilmente e lhe contou que seu coração se enternecera tanto com seu canto que ele não teve mais sossego e se sentiu obrigado a vê-la. Então Rapunzel perdeu o medo e quando ele perguntou se o aceitava como marido, ela pensou:
vendo que ele era jovem e bonito. Ele me amará melhor do que a minha velha mãe Gothel. Respondeu então que sim e deu a mão ao rapaz. Ficarei contente de ir com você, mas não sei como vou descer dessa torre. Toda vez que você vier, você pode me trazer uma meada de seda? Trançarei com ela uma corda e quando estiver bastante comprida, descerei. E você poderá me levar em seu cavalo, disse ela. Combinou que o príncipe deveria ir vê-la sempre ao anoitecer, porque a velha bruxa a visitava durante o dia. A bruxa não descobriu nada até que Rapunzel um dia lhe disse de repente: Diga, mãe Gothel, como é que a senhora pode ser muito mais pesada para puxar do que o jovem príncipe que logo estará aqui? Ah, sua filha malvada, que está me dizendo? Pensei que a tivesse separado de todo mundo, mas você me enganou. Em sua raiva, agarrou as belas tranças de Rapunzel, enrolou-as 2 vezes na mão esquerda, pegou uma tesoura e cortou as tranças que caíram ao chão. A bruxa foi tão impiedosa que levou a pobre Rapunzel para um lugar deserto, onde a forçou a viver na maior tristeza e miséria. Na noite do dia em que expulsou Rapunzel, a bruxa amarrou as tranças que cortara no gancho junto à janela. E quando o príncipe veio e gritou: Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças, ela as baixou. O príncipe subiu, mas em lugar de sua amada Rapunzel encontrou a bruxa, que o encarou com os olhos raivosos e cheios de maldade. Ah, caçoou ela, você veio buscar a sua namorada, mas a bela ave não está mais no ninho. Não pode mais cantar porque o gato agarrou-a e arrancará os seus olhos também. Rapunzel está perdida para você, nunca mais vai voltar a vê-la. O príncipe ficou transtornado de pesar e, em seu desespero, pulou pela janela. Não morreu, mas os seus olhos foram arrancados pelos espinhos do arbusto em que caiu. Ele vagou às cegas pela floresta, se alimentando apenas de raízes e frutinhas. Só fazia chorar e lamentar a perda de sua querida esposa Rapunzel. Assim, ele perambulou por muitos anos, até finalmente chegar ao lugar deserto em que Rapunzel estava vivendo em grande penúria, com os gêmeos a que tinha dado à luz, um menino e uma menina. O príncipe ouviu uma voz que lhe pareceu muito conhecida e caminhou em sua direção. Rapunzel reconheceu-o imediatamente e desatou a chorar em seu ombro. 2 de suas lágrimas caíram nos olhos dele, fazendo-os clarear imediatamente. E o príncipe voltou a ver como antes. Levou-a então para o seu reino, onde foi recebido com alegria. E ele e Rapunzel viveram juntos uma vida longa e feliz. O conto que eu acabei de ler aqui apresenta várias nuances de quantas e quantas camadas psicológicas, de dores, de sentimentos que uma pessoa pode carregar ao longo da vida. Inclusive, existem análises bem sólidas a respeito do que o conto se trata de uma relação de maternidade narcisista, né? Então, essa bruxa representaria essa mãe narcisista que isola a filha do resto do mundo. Inclusive, eu posso fazer um vídeo falando dessa análise, mas voltada para esse aspecto narcisista, se vocês tiverem interesse. Então, caso você tenha interesse, comente aqui para mim que você quer a análise aprofundada deste conto, com o viés assim, da mãe narcisista e da filha que sofre as consequências disso. Enfim, como eu prometi, isso daqui tem a ver com uma análise mais voltada para uma mulher adulta que está passando por desafios emocionais, claro, né? Mas que é uma mulher que se cobra bastante, uma mulher que pode ter tido sucesso em várias áreas da vida, mas que pode estar em suas prisões, em suas torres, que às vezes são mentais, às vezes estão dentro da psique e que a limitam de fazer as coisas. Então, num primeiro momento, eu gostaria de falar sobre 2 aspectos. Considerando que a Rapunzel é uma figura feminina que vai ser presa por uma figura controladora que quer determinar como ela tem que se comportar, o que ela pode fazer e controlar toda a liberdade da moça, a gente pode considerar 2 perspectivas. A primeira delas são as expectativas familiares e sociais. Muitas mulheres, especialmente aquelas que estão em contextos migratórios, para dentro do próprio país ou imigratórios, considerando outros países, muitas dessas profissionais sentem-se, profissionais em constante mudança, né?
elas sentem-se pressionadas a cumprir certos papéis e a agradar as expectativas familiares e também sociais. Então, a busca por ser uma profissional que cresce cada vez mais na carreira, a busca, às vezes, por um casamento, por ser uma mãe perfeita, por ser uma excelente esposa, elas se sentem muitas vezes limitadas na sua própria essência e na sua liberdade, como se fosse uma torre, como todas essas obrigações que esperam dela, essas obrigações que outras pessoas têm, entendem que ela deve ter para ser aceita ou para ser validada, e isso funciona como se fosse uma torre, como se fosse uma prisão, em que ela se sente obrigada a fazer o que os outros querem e não consegue exercer plenamente a sua liberdade por não se sentir autorizadas por figuras que ela considera importantes, tais como muitos membros da família, como os pais. Porém, a torre também pode ser vista como uma zona de conforto, dependendo da situação dessa mulher. Então, algumas pessoas elas podem sentir que, às vezes, um contexto de migrar, ou de tentar subir na carreira, ou de se arriscar mais, ou empreender, qualquer coisa assim que possa fazer ela sair da zona de conforto, essa mulher pode ver como algo arriscado para a identidade dela, que pode consumir muita energia, ou mesmo ela pode sentir uma falta de coragem. Então ela mesma se coloca numa redoma, ela mesma se coloca numa situação de torre, em que ela se sente protegida a não correr o risco de fracassar ou enfrentar dificuldades, aquilo que ela imagina que serão dificuldades que muitas vezes podem ser irremediáveis, caso ela siga aquele caminho. Já, por outro lado, se formos pensar sobre o simbolismo do cabelo da Rapunzel, as longas tranças, a gente pode verificar que o cabelo funciona como se fosse um símbolo de poder e de vulnerabilidade. Porque o cabelo é aquilo que conecta a Rapunzel com o mundo exterior. Ela mesma, corporeamente, não vai até então, né? Enquanto ela não conhece o príncipe, ela não vai para o mundo externo. A única parte dela que tem autorização a sair pela janela da torre são as suas longas tranças. Então o cabelo é algo que também a mantém presa de certa forma. Não só a conecta com o mundo exterior, mas também a mantém presa. Ainda mais quando a gente pensa no contexto quando o cabelo dela é cortado. E também não ajuda com que ela desça. Né? O cabelo serve para os outros agarrarem e subirem sobre a torre para poder entrar no quarto onde ela vive, né? Mas não serve para ela mesma, tanto que ela pede para o príncipe trazer pedaços de tecido, pedaços de seda, para ela mesma poder fazer como se fosse uma trança de tecido para que ela possa descer. Então, trazendo a metáfora do cabelo, da trança da Rapunzel, a gente pode verificar como uma figura de linguagem que pode transparecer a ideia de que o cabelo pode ser um recurso e uma habilidade. Quantas mulheres têm recursos e habilidades, uma qualificação muito boa de estudo e de experiência profissional, que tanto pode ser visto como uma força, mas também algo que a mantém em um ciclo de autoexigência, de que ela precisa ser perfeita para poder ser reconhecida. Ou mesmo pensar sobre uma dependência emocional, que a bruxa ela vai escalando o cabelo da Rapunzel para poder visitá-la. E assim como muitas mulheres ficam emocionalmente atreladas a relações ou a sistemas que as limitam. Então, quantas mulheres, apesar de terem recursos e qualificação muito boa, elas em outras áreas da vida se sentem atreladas ou abusadas emocionalmente em relações que as prendem, ou dependendo do olhar externo, da aprovação externa. E muitas vezes com a intenção de agradar a um público específico, seja família, seja amigo, seja um grupo social menor, enfim. Por quê? Porque essa mulher se sente escrava de cumprir um papel social para poder validar quem ela é, para mostrar que ela teve um sucesso na vida, por exemplo. Não é mesmo? Então, como refletir a ponto de você entender na sua própria história e na sua própria trajetória como que a torre e as tranças da Rapunzel se relacionam com você, com tudo que você passou até hoje. Um outro aspecto que eu gostaria que você refletisse comigo é, a partir do momento em que a bruxa descobre o romance de Rapunzel com o príncipe, ela é expulsa da torre. E é a partir desse momento de expulsão, a protagonista vai passar por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas é a partir da dificuldade que ela consegue uma transformação para conquistar aquilo que ela realmente
teve intenção ou teve interesse na vida, né? Que era ficar com o príncipe junto com os filhos e poder ter a sua vida, poder existir além da torre, poder existir como ser humano, como mulher, como mãe, no mundo externo. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que toda transformação, ela passa por períodos que podem ser dolorosos. Você precisa abrir mão de algo que você tinha, entre aspas, uma zona de conforto ou o mundo que era conhecido para tentar arriscar o novo. E muitas vezes nesse processo de você tentar arriscar o novo, você perde muita coisa. Né? Você pode perder muita coisa. Às vezes você deixa o emprego, em contexto de imigração, você deixa o emprego que você tinha, você deixa amizades, você deixa às vezes até relações familiares que às vezes não autorizavam a sua saída. Às vezes você quis sair não só para agradar, como alguns casos certamente são, né? Para agradar e para ser bem visto pela família, mas às vezes você imigra para poder fugir de pessoas que ficam em cima de você, que te cobram, que exigem emocionalmente, financeiramente. Às vezes é um pedido, né, de socorro para você poder existir na sua identidade. E aí, nesse processo de expulsão, em que ela não é mais validada por essa mãe, né, que no caso é a bruxa Gothel, ela vai ficar no deserto, né, então ela vai se sentir perdida, muito perdida, sem saber o rumo, que ela está numa região totalmente deserta, né, que não dá para ela pensar em qualquer caminho viável ali, que ela possa trilhar. Então, o deserto é uma metáfora, né, desse sentimento de perdição que ela tem. E ela só vai conseguir encontrar a verdadeira força quando ela sai da torre, apesar dela ter que passar por esse deserto. Né? Então, o deserto, seja qual for o que você passa na sua vida, ou que você já tenha passado, o deserto, ele simboliza esse processo de tentar encontrar respostas e caminhos que às vezes não parecem ser facilmente alcançados ou descobertos. E isso pode trazer uma sensação para as pessoas, né, que passam por esse processo de como uma perda de fé, uma perda de esperança. Porém, muitas vezes quando se está nesse tipo de situação, é que a gente vai conseguir, pela persistência e com um caminho direcionado, ou por pensamentos direcionados, estratégias de pensamento direcionados, que a gente aprende a sair desse deserto e trilhar a nossa própria história, com as nossas próprias vontades, com aquilo que realmente faz sentido para nós. Nesse sentido, o conto da Rapunzel, ele faz ressonância com algumas mulheres, né? Talvez a maioria delas. Só que pensando aqui no contexto de mulheres que são altamente qualificadas e que migram ou imigram, estão em sistemas altamente competitivos, a gente pode afirmar que o conto da Rapunzel, ele pode ser um meio lúdico, talvez, para fazer com que essas mulheres percebam que é importante e é possível quebrar ciclos de dependência. Então, esses ciclos de dependência que sejam da validação externa, seja de medo do fracasso, ou mesmo romper com ciclos opressivos, às vezes familiares, do ambiente de onde você vem, né, que é um lugar opressivo, você pode romper com isso. Você pode ter clareza do que acontece e, a partir desse momento da clareza, romper e traçar um caminho, uma estratégia para romper estes obstáculos. Aceitar a liberdade exige um risco. Sempre a luta pela liberdade individual, quando somos originários de ambientes que não permitem a sua liberdade, a liberdade ela precisa ser conquistada e para isso ela tem um custo, porque tudo tem um custo, tudo tem preço na vida. A liberdade talvez seja um valor assim que mais vale a pena se lutar, né, a favor. Existe, para conquistar essa liberdade, existe um alto risco e um alto preço a se pagar por ela, muitas vezes, né? Então, assim como a Rapunzel, ela precisou ser expulsa para se libertar, muitas vezes nós precisamos também ser desestabilizadas para poder crescer. E muitas vezes é no processo de sofrimento em que a gente adentra o deserto e que isso nos permite a crescer. Então, aí que está o diferencial. Tem pessoas que passam pelo deserto, que passam pela desestabilização, que passam pelo sofrimento e ficam naquele sentimento por décadas, muitas vezes. Nunca saem daquilo, sempre ficam remoendo. E isso é diferente para pessoas que passam por situações de estresse, de desestabilização, de sofrimento, mas que usam todo esse sofrimento como uma mola propulsora para poder chegar a um nível acima e para poder se transformar em algo melhor.
ou mesmo até indestrutível. E aqui, então, existe essa bifurcação. Se o sofrimento é inevitável, existem pessoas que vão para o caminho A e pessoas que vão para o caminho B. Nem sempre é fácil fazer isso, né? E o ideal é que você seja esse segundo caminho, o caminho B, que eu comentei aqui. Como fazer isso? Isso é muito importante. Não é qualquer pessoa que faz isso. Então, desenvolver as capacidades internas para poder enxergar as situações, identificar o problema, aceitar, escolher, sair do problema para poder trilhar um caminho é algo que eu vou provocar aqui constantemente. Então, fale para mim se você curtiu esse vídeo. Nós sempre aqui traremos temas que dialogam, de certa forma, com o desenvolvimento pessoal, que dialogam com a psicologia e com a transformação pessoal. Digite aqui para mim se você tem alguma sugestão de conteúdo, o que você gostaria que eu abordasse neste canal. E se você tem interesse também que eu fale sobre a questão da mãe narcisista, que é desvelada aqui nesse conto da Rapunzel, me deixa aqui também nos comentários que eu posso trabalhar isso em próximos vídeos, tá bom? Então, continuem aqui, se inscrevam no canal da Polímata, que frequentemente nós vamos tentar trilhar por meio de contos, por meio de histórias, por meio de literatura, de obras de arte, trilhar todos esses embaraços ou dificuldades que o ser humano pode passar e como sair, caminho para sair dessas situações, né? Mas primeiro a gente precisa fazer uma reflexão sobre cada uma dessas questões e como todas essas obras culturais dialogam com os nossos problemas, como que elas sempre se mantêm atuais, essas obras, né? Essas provocações que eu trago aqui constantemente nos vídeos. Primeiro a gente precisa fazer uma reflexão sobre a situação para depois trilhar um caminho de saída saudável para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor.